todos bem-vindos. O tema dessa nossa aula é autorregulação. Por que ela é um recurso precioso para que a gente viva a nossa real identidade? Então, eu vou trazer primeiro quais os tópicos por onde é que a gente vai passear nessa aula. Primeiro, a gente vai entender o que é autorregulação. O segundo ponto que a gente vai entender é por que muitas vezes, eu vou formular melhor a frase, por que a maioria de nós está desregulado? Ou a gente pode verter até desregulação por traumatização. Por que a maioria de nós está traumatizado? E o terceiro ponto que a gente vai entender na nossa aula é por que isso me impede de ser eu? Por que isso me afasta da minha real identidade? Ok? Então vamos lá. Então, o primeiro ponto é, o que é autorregulação? Quando eu falo para vocês regulação, o que vem na mente de vocês, né? Algumas de vocês aqui já estão lá no curso Uma Vida Sem Trauma, onde lá o nosso propósito todo é entender como é que funcionam os nossos estados, como é que funciona a nossa fisiologia e eu saber me autorregular. Mas o que é autorregulação? E aí, se vocês quiserem escrever aqui para mim no chat, quando eu falo para você sobre autorregulação, o que vem na sua mente? Uma pessoa regulada. É uma pessoa... O que é ser uma pessoa regulada? Eu percebo que a maioria das pessoas associa, e aí a Mi trouxe equilíbrio. É uma ótima palavra, Mi. É uma pessoa equilibrada, muito bom. Que controla as emoções e reações. Muito bom, Aline. Eu percebo que algumas pessoas acreditam que autorregulação é a pessoa se manter sempre calma. A Isabela falou que consegue voltar ao centramento. Ótima definição, Isabela. Ótima definição. Tudo isso é autorregulação. Mas aí eu quero trazer uma definição aqui que talvez vocês não tenham pensado nessa definição como autorregulação. Autorregulação é se expressar, é conseguir sentir tudo. É conseguir sentir raiva, estresse, tristeza, euforia, alegria, gozo. Autorregulação é conseguir estar na vida, estar inserido na realidade e sentir a vida. Isso é estar autorregulado. Percebe que se eu sou uma pessoa muito calma, que tem sempre, às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, puxa, como ela tem um centramento, nada abala essa pessoa. Puxa, como ela é regulada. Não, essa pessoa está em congelamento, ela não é regulada, ela não está sentindo. Então vai ter momentos na vida, e mais uma vez, nós estamos inseridos na realidade que nós vamos estar sujeitos ao estresse, a notícias tristes, a notícias felizes, é a vida acontecendo. E aí, como é que é? Você consegue sentir essa gama de cores? Ou a vida é só preto e branco? Quanto que tem de cor na sua paleta? Entende? Isso é autorregulação, é conseguir sentir. E a Adri falou ali, a pessoa que tem sangue de barata, é aquela pessoa que nada ela se abala. Exatamente. Essa pessoa, ela está desregulada. Ela está desconectada do sentir. Então, a autorregulação, ela me conecta ao meu sentir, e aí eu vou usar a palavra que a Mi trouxe, de um jeito equilibrado. Poxa, eu estou feliz. Eu consigo expressar minha felicidade sem vir para uma euforia que me leve, de repente, para atos incalculados, para aquela coisa sem eira nem beira, sabe? Eu consigo manifestar aquela minha alegria. Então, é como se o meu sistema nervoso subisse uma curva, né? Ele é ativado, ele é mobilizado, e no momento seguinte ele consegue voltar a um estado de equilíbrio, onde eu venho para um estado de descanso, de recuperação. Então,
Uma pessoa regulada é um sistema nervoso regulado. O sistema nervoso regulado, ele tem pulsação. Tudo que está vivo pulsa. Nosso coração pulsa. As nossas veias estão agora, né, pulsando para que o sangue se movimente. O intestino faz movimentos peristálticos, né, para que todo o nosso sistema gástrico funcione. Tudo que está vivo pulsa. Então, o sistema nervoso regulado, ele tem essa pulsação. Pegar uma outra situação. Imagine que você está andando na rua e alguém fala, cuidado, olha o buraco. Quando você vê, você está em cima do buraco. Teu sistema nervoso dá um pico, você fala, "Ah!" e você pula do outro lado do buraco. Ai, que susto! Não vi o buraco. Você põe, a gente até põe a mão no coração, né? Porque o coração tá assim, pá, 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 pá. Nossa, que susto! Então, teu sistema nervoso deu um pico para você conseguir reagir rapidamente e não cair no buraco. Ai, que susto! Obrigada, eu nem tinha visto. Mas no momento seguinte, eu tenho que ser capaz de descer a curva para voltar para um estado mais equilibrado. Quando a pessoa está num estado cronificado, um estado onde essa curva não desce, ela está sempre em sobressalto. É como se ela tivesse pulado aquele buraco o dia inteiro. E aí a pessoa assim, que, por exemplo, acontece um barulho ali, ela, ai, nossa, meu Deus, que susto! Ela está sempre se assustando com tudo, ela está sempre em sobressalto, ou ela está sempre pronta para brigar. Você vai falar alguma coisa para a pessoa já vem, e você fala, nossa, mas só queria perguntar o que você queria almoçar, percebe? Então, o equilíbrio, a regulação é isso. É a gente conseguir sentir tudo, ter uma reação que está conectada com o presente, com a dimensão daquilo, e num segundo momento eu conseguir voltar para um estado mais equilibrado. Então, um sistema nervoso saudável, ele vai pulsar, ele vai conseguir sentir a vida, ele vai conseguir responder coerentemente aos eventos ali fora, ok? Chegamos juntas até aqui? Maravilha. Então vamos lá. Aí uma das perguntas que me fizeram muito na caixinha do Vida Sem do Uma Vida Sem Trauma, e talvez você esteja se perguntando, Lê, mas essa aula não é do Clube Vida Sistêmica? É, mas vocês viram que deu certinho o tema, né? E eu fiz esse cronograma lá em dezembro do ano passado e o tema bateu certinho, né? Uma das maiores perguntas é, Lê, eu vou ter que desenterrar os meus traumas, eu vou ter que revisitar aquilo lá, eu vou ter que passar por tudo aquilo que foi tão difícil para lidar com o trauma. E a resposta é não. Não precisa ser tão sofrido, não precisa ser tão complicado. É claro que as nossas travessias, a gente vai ter que ser. A cura está sempre no sentir. Então eu vou precisar sentir. Se eu estou num lugar onde eu estou totalmente desconectada do sentir, sentir algo novo, em alguns momentos pode ser até desesperador, mas é só sentimento. E eu costumo dizer que também é só desconforto. E a gente vai trilhar isso juntas. E a gente não precisa chegar num momento, chegar no insuportável. A gente vai caminhando devagarinho, sabe? Como pôr o pé na água gelada, você não precisa pular de cabeça. Você vai, põe o pé, você molha a nuca, você vai indo no seu tempo, né? Então, uma das perguntas era essa, Lê, eu preciso desenterrar os traumas? Não. E por que que eu trouxe esse tema aqui? Porque eu quero explicar para vocês qual é o fator que nos causou maior desregulação. Porque é que todos nós somos desregulados, né? A maioria de nós tem traumas de desenvolvimento. O que é um trauma de desenvolvimento? É desde lá do intraútero. Então, uma criança que nasce num ambiente com um apego seguro, ela é uma criança que compreende que a vida é conexão.
e que a conexão é segura. Ela entende que ela está segura no bando, né? Afinal, somos mamíferos, né? Agora, então, o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso, ele se molda para ver o mundo como conexão. O mundo é conexão. E eu busco conexão e eu me sinto segura na conexão. Agora, se quando criança eu vivi num ambiente com apego inseguro, meu cérebro e o meu sistema nervoso se molda para ver o mundo como sobrevivência. O mundo não é um lugar seguro. Então eu preciso sobreviver. Só que a grande questão aqui, e para quem já está fazendo o curso, que eu sei que tem gente aqui que já fez o módulo 1 inteiro, já compreendeu que quando eu estou no modo sobrevivência, eu desligo a minha chavinha interna de conexão. Não tem como estar no modo sobrevivência e conseguir fazer conexão. As duas coisas juntas são fisiologicamente impossíveis. Então, o que eu estou contando para vocês? Que a gente vai no curso lidar com coisas que a gente não tem nem memória evocativa. Porque nos nossos primeiros anos de vida, pela imaturidade do nosso cérebro e até para nossa própria proteção, o cérebro não tem ainda madura a parte que armazena a memória. Ah, Letícia, mas eu lembro quando eu tinha 3 anos. Não, você não lembra, é uma memória implantada. Ou você viu uma foto, ou alguém te falou, e aquela imagem ficou dentro de você, e você lê isso como lembrança. Mas isso é impossível, porque a parte no cérebro, salvo algumas pessoas que têm uma síndrome bastante rara, existe uma síndrome bastante rara, que a pessoa ela se lembra desde o intraútero. Ela lembra, e é uma maldição, né? Porque esquecer é uma proteção. Ela lembra de cada coisa, mas isso é uma síndrome muito rara. Nós, a nossa memória, ela se adiciona ali a partir dos 5 anos. Então, a partir dos 5 anos é que a gente começa a ter memória evocativa. Ou seja, essa memória que a gente diz assim: ah, o que que eu almocei ontem? Deixa eu buscar aqui no meu cérebro. Ah, eu almocei pá, 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 pá. Antes dos 5 anos, a gente não tem essa memória, tá? E os nossos maiores traumas, eles estão nessa fase. São traumas de vínculo. E aí a gente vai desenvolver maneiras de apego. Tem uma teoria que chama teoria do apego, que é como foi o meu ambiente na infância, ou eu vou desenvolver um apego seguro, ou eu vou desenvolver um apego desorganizado, ou eu vou desenvolver um apego evitativo. A gente vai ver isso no curso também. Seguimos juntas até aqui, como é que isso chega para vocês? Então, repetindo, se eu cresci num ambiente com apego seguro, se eu senti que os meus cuidadores estavam ali juntos, unidos para me cuidar, que eu fui atendida, que eu me senti segura, que eu fui sempre cuidada. Eu olho para o mundo, para mim o mundo é conexão. E o meu sistema nervoso está pronto para fazer conexão. Ele está disponível. Quantas vezes vocês escutaram essa palavra? A pessoa está indisponível para o vínculo. Isso é fisiológico, não é aqui da mente. Ah, Letícia, mas eu quero. Como é que eu estou disponível? É a fisiologia que tá. Não adianta a mente querer se não tem fisiologia para acontecer. Entende? A gente vê o mundo através do nosso sistema nervoso, gente. Olha por que que é tão importante a autorregulação. Por que que é tão importante a gente conhecer o nosso sistema nervoso? Ah, Letícia, mas eu estou tanto tempo fazendo terapia, não adianta e não vai adiantar se você estiver desregulada. Isso é a base, entende? Então, se eu fui criada num ambiente com apego seguro, o meu corpo vai ter disponibilidade para vínculo e conexão. Isso vai moldar até a minha neurobiologia.
eu vou olhar para o mundo e o mundo vai ser um lugar de vínculos. Agora, se para você não foi um ambiente de apego seguro, como para a maioria de nós não foi, né? Todos nós passamos por problemas, viemos de famílias imperfeitas, né? Passamos por coisas muito cedo. Nosso corpo se molda para se mover no mundo baseado na sobrevivência. E a boa notícia é, deu certo. Sobrevivemos. Diante do terrível, sobrevivemos, estamos aqui. Mas agora chega um momento que a gente pode começar a desligar esses alarmes internos para parar de sobreviver e dizer, não, pera lá. Eu cheguei até aqui, e aí eu posso começar a contar para o meu corpo que o perigo já passou, e eu posso passar a viver. Eu posso passar a sentir a vida. Eu posso olhar para o mundo entendendo que ele não é um lugar tão hostil e tão perigoso quanto eu estou achando que é. Me contem como é que isso chega aí. Me contem como é que chegamos até aqui. O que é que vocês sentem? Como é que isso chega? Se tem alguma dúvida. Que aí nós já vamos passar para o nosso ponto 3. E a Sinara disse muito profundo. E eu acho lindo isso, Sinara, porque ao mesmo tempo que é profundo, é uma coisa tão simples. E quando eu digo simples, eu não estou querendo dizer que é simplista, porque a vida não é nada simplista, né? A vida é bastante complexa. Mas quando a gente aprende sobre a nossa fisiologia e o que a gente precisa fazer, é uma coisa muito simples. É claro que a gente sabe que não é fácil ser simples, não é fácil fazer o simples, né? Mas eu acho lindo como quando a gente aprende isso, é como se fosse um retorno para casa, é a gente retornar para a nossa humanidade. E quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai vestindo a nossa pele, e isso vai nos modificando, e vai modificando as nossas relações, e vai modificando o nosso entorno. Né? Ok. Chegamos juntas até aqui, né? E aí a Mi disse assim: para mim ainda é um terreno desconhecido, mas eu entendo bem. E é o paradoxo, né, Mi? É o paradoxo da vida, né? Olha o que a Mi está falando. Para mim é um terreno desconhecido, mas ao mesmo tempo, quando você fala, eu entendo tão bem, porque eu sinto isso está dentro de mim, isso conversa comigo. Né? E quando a Mi diz para mim, eu ainda tenho desconhecido, porque eu ainda não sei sobre a fisiologia, eu ainda não sei, mas eu vivo isso, né? Então, realmente é um conteúdo que está muito em todas nós, né? É um cuidado que o nosso corpo pede. E é muito interessante ver como os últimos estudos científicos na área da medicina agora tem muitos médicos integralistas, né? A medicina está meio que caminhando para sair daquela visão cartesiana de separar a pessoa em micro pedacinhos e entender que a pessoa é um inteiro. Então, os médicos integralistas, eles estão começando por isso, pela regulação, pela fisiologia, porque os estudos científicos mostram que, gente, presta atenção, toda e qualquer doença vem de um terreno inflamatório. Doenças autoimunes, doenças mentais, Alzheimer, obesidade, toda e qualquer doença nasce de um corpo inflamado. Como é que o corpo inflama? Quando nós estamos com as emoções desorganizadas, quando nosso sistema nervoso não tem mobilidade, quando ele fica só com uma curva lá cronificada, nosso corpo fica secretando cortisol, adrenalina sem parar, porque lembra, ele não desce para o descanso, ele fica lá cronificado. E esse cortisol, o nosso corpo, ele sabe lidar com cortisol, com adrenalina por um período de tempo. Agora, se você está sempre em sobressalto, liberando cortisol o tempo inteiro,
O corpo não consegue lidar com o cortisol. E aí, o que o corpo faz? Ele inflama. Ele fica liberando histamina para tentar lidar com todo aquele cortisol, com toda aquela bioquímica que está alterada no teu corpo. E aí ele inflama. A hora que o corpo inflamou, aquilo é terreno para toda e qualquer doença, depressão, ansiedade. Gente, no módulo 1, vocês vão entender. Toda e qualquer doença nasce da desregulação do sistema nervoso. Então, e os últimos, e eu estou falando de estudo científico, com estudo de caso, com amostragem, com estudos de instituições sérias. E por que eu estava falando isso? Porque a Mi estava falando que é desconhecido, mas a gente entende bem porque a gente sente no corpo, né? E aí, no corpo, eu peguei essa via. Deixa eu voltar aqui. Às vezes eu arborizo, gente, deixa eu voltar. A Adri disse assim: tem muitas pessoas que eu achava regulada, mas na verdade só tem uma expressão, não se adaptam na hora da ação. Isso mesmo, a pessoa está ali em congelamento. Você fala, alguém nasceu, alguém morreu, a pessoa tem a mesma cara. Ela não sente, ela está ali em congelamento. Né? Então, ou seja, o sistema nervoso não tem aquela pulsação. A Georgina falou. Como entrar em um modo para se conectar se a maioria está no modo sobrevivência? Maravilhosa pergunta. Então, olha só. Quando a gente está no modo sobrevivência, a gente desliga a nossa parte conexão, isso a gente já entendeu. E é exatamente a parte conexão que a gente precisa para nos sentir melhor. Porque é essa chavinha da conexão que ela vai estabilizar as outras duas vias. Então, imagina assim, ó, quando a pessoa está em traumatização, imagina que ela só tem uma tecla liga e desliga. Ou ela está ligada, e ela está ou em modo fuga, ou em modo luta, ou ela está desligada, que ela está lá, como a Adri falou, sangue de barata, sempre com a mesma cara. E o mais comum é que a pessoa fique alternando, ó. A bipolaridade não é isso? Uma hora a pessoa está lá em mania, a outra ela está lá na depressão, e ela não tem, ou ela está aqui, ou ela está aqui, ou ela está aqui, ou ela está aqui, né? Então, quando a gente começa a saber se autorregular, a ter práticas de autorregulação, imagina que aqui tem uma via do meio, a gente começa a acessar essa via. Imagina que essa via aqui, ela é um dimmer. Sabe aquele dimmer de luz? Aqui no sul, normalmente a gente põe quarto de criança, que a gente liga só um pouquinho, né? À noite, quando vai atender criança para não ligar a luz inteira, a gente faz só uma luzinha penumbra. Então, essa nossa via conexão, ela é assim, imagina que você precisa vir para um estado mobilizado, você precisa, de repente, não sei, a criança vai cair, você vai pegar. Você precisa vir para uma ativação. Mas é uma ativação sem aquele estado de luta, de fuga. É só uma ativação para fazer o que tem que ser feito. E aí você volta. Por exemplo, para que a gente precisa dessa ativação? Se eu vou fazer um exercício físico, se eu preciso dar uma palestra, se eu preciso limpar minha casa, eu vou precisar vir para essa ativação. Se eu tenho esse dimmer, eu consigo vir para uma ativação sem vir para o modo sobrevivência, e eu consigo também vir para um estado de repouso sem congelar, sem estar desconectada da realidade. Para que eu preciso vir para esse modo repouso? Para meditar, para orar, para ter uma boa noite de sono, para entrar em estados mais restaurativos. Ah, agora eu preciso descansar aqui um pouquinho. Para conseguir descansar, né? Tem gente que não consegue ficar sentada. Não, ficar sentada não consigo ficar sentada sem fazer nada. Então, mais a pergunta da Georgina foi: como que a gente entra, então, nesse modo de sobrevivência? E aí, para isso que serve curso Uma Vida Sem Trauma. Lá a gente vai aprender várias técnicas. Primeiro, a gente vai conhecer o que nos deixa no ciclo do trauma. Aí a gente vai aprender passo a passo como é que eu saio desse estado traumatizado. Ele é uma
é um processo. E aí eu vou conduzindo vocês lá, cada módulo tem a tarefa, tem uma folha lá com a tarefa, para vocês irem fazendo, irem se percebendo, irem, né? Mas a gente vai fazer isso com práticas regulativas. Por exemplo, hoje todos nós, até a gente estava falando da lição do módulo 1, que a Adri veio me falar, que a Adri já terminou o módulo 1. Lá no módulo número 1, eu coloco a lição assim, ó. Perceba o que você faz hoje para se regular. Por exemplo, escrevam para mim, quando vocês estão nervosos. Porque de um jeito ou do outro a gente se regula, tá? E quando eu digo regular, não é só positivo. Eu posso usar coisas para me regular, para me dar um alívio daquilo que geram ainda mais traumatização, ou eu posso usar coisas para me regular que vão equilibrando o meu sistema nervoso, tá? Então contem para mim, por exemplo, não sei, aconteceu a coisa que mais te deixa fora do, sei lá, brigou com alguém da família, aconteceu alguma coisa, o que é que você faz para se regular? Ó, me falou, eu escuto música. A Ellen falou, eu respiro. A Sinara disse, eu permito me recolher, chorar, depois vou me questionando sobre o que estou sentindo. A Adri disse, eu como chocolate. Tá vendo? Tudo isso é regulação, né? Então, a Isabela disse, eu faço oração. A Márcia disse, eu preciso chorar. Muito bem. Se sentir vontade de chorar, eu choro. Eu esbravejo comigo mesmo. Então, você tá vendo, ó, todos nós a gente tem uma forma de lidar com o que está acontecendo. A grande questão que a gente vai aprender no curso é: será que os recursos que eu estou usando hoje, eles estão me trazendo mais equilíbrio, me devolvendo mais para mim mesma, ou eles estão promovendo mais desregulação? A gente vai aprender no curso também. Eu tenho estados diferentes. Por exemplo, vai ter uma hora que vai acontecer uma coisa e eu vou estar pilhada. Sabe quando a gente está pilhada? Que você não consegue desligar? Que você está pilhada, 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 pilhada? Que recurso que eu preciso? Então, quando eu estou pilhada, ó, meu sistema está muito mobilizado. Que recurso que eu preciso para vir para um estado menos mobilizado? A gente vai aprender isso no curso também. Então, a gente vai aprender a parte teórica e a gente vai aprender a parte de observar também. Por exemplo, a Mi falou: eu escuto música. Para mim, eu me regulo muito com música. Tem gente que já se irrita. Então, é muito do autoconhecimento também e da autoobservação. O que eu preciso nesse momento? E também é um processo muito grande de autorresponsabilização. Porque o que é que eu preciso fazer por mim? Porque na maioria das vezes a gente não tá bem. E quando eu tô lá nos processos mais iniciais do desenvolvimento, a culpa é de todo mundo, né? É porque é minha mãe que não sei o quê, é porque é meu marido que não entende, é porque é o filho que não obedece, é porque é o cachorro que fez não sei o quê. Entende? Então, lá no curso, a gente vai ter, são 12 módulos. Aí a gente vai ver o que eu chamei de 7 potências da vida. Então, vai ter um módulo que a gente vai entender como recursar a nossa fisiologia, o nosso emocional, o nosso comportamento, o nosso cognitivo, o nosso relacional, o nosso sistêmico e o nosso existencial. Então, a gente vai olhar para todas as áreas da nossa vida, porque para eu precisar me regular, eu vou precisar também de recursos internos, né? Porque pensa bem, acontece uma situação e eu me sinto muito mal com isso. Aí o meu sistema se arma e eu preciso fazer um limite. Mas eu não sei fazer limite. Eu não sei como é que faz isso. Eu não sei como é que se relaciona. Eu não sei como é pertencer a um bando. Eu não sei o meu lugar no bando. Então, vocês estão percebendo que ele é um curso bem completo, que eu não fiquei só ali na regulação. Porque eu entendo que não, mas espera lá, para a pessoa saber se essa pessoa está inserida num sistema.
Ela é um bicho de um bando. Como é que eu ajo nesse bando? E ainda mais, agora a gente vai para o terceiro ponto, que uma preocupação muito grande minha sempre, 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 sempre é a identidade. Vocês sabem que eu estou sempre falando nisso, né? Então, o curso ele vai tratar assim, ó. Como é que eu consigo me regular, sabendo que eu sou um bicho de bando, que lugar e que função que eu tenho nesse bando, sem me perder no bando? Sabendo que eu tenho uma identidade, eu pertenço a um bando, mas eu sou um. Então a gente vai passar por todos esses lugares no curso. E aí a gente entra aqui no nosso terceiro tema da nossa aula hoje, que é o que que a autorregulação tem com eu viver a minha real identidade? Gente, se eu estou desregulada, vocês já entenderam que eu estou ali no modo sobrevivência. Se eu estou no modo sobrevivência, eu estou livre para ser eu mesmo? Não, gente, eu estou sobrevivendo. Eu estou sobrevivendo. Quem que eu sou? Nem sei. Eu estou primeiro sobrevivendo. Eu preciso primeiro garantir minha vida. Depois eu vou pensar o que que eu gosto de fazer, onde é que eu quero morar, com o que que eu quero trabalhar, quem que eu sou, no que eu acredito, o que que eu vou fazer da minha vida. Vocês entendem? Por quê? Porque o, a nossa chavinha de conexão está desligada. E é só quando eu tô com essa minha via segura ligada, lá no curso eu chamei via segura, tá? Só com essa minha via de segurança ligada, que é quando eu sinto, nossa, o ambiente aqui tá seguro, eu posso fazer conexão. É que eu também ligo meu, minha habilidade exploratória, que eu ligo a minha curiosidade, não é a curiosidade, aquela curiosidade futriqueira de querer saber da vida dos outros, não. É aquela curiosidade de falar, nossa, que linda essa árvore, deixa eu ver o que que é, deixa eu ver que bicho que tem ali, entendeu? Porque quando você está sobrevivendo, gente, você não vê nada. Eu sempre dou esse exemplo, mas ele é um exemplo ótimo. Imagina que você entra numa selva e tem lá um puma que começa a correr atrás de você. Você sai correndo, a hora que você sai da selva, você. Ai, imagina que uma pessoa chega e te pergunta, e aí, como é que é? Imagina que vem um biólogo e te pergunta, como é que é a vegetação lá? Tem orquídeas? Tem não sei o quê? Tem não sei o quê? Qual que é a tua reação? Foi falar, meu amigo, eu tava correndo do puma, não, pouco importava para mim. Então, será que a gente está vivendo assim, correndo do puma? Nem imagina aquela hora que você está correndo. Você não está tendo curiosidade por nada à sua volta. Você não, o teu vínculo não está ligado. Você, entende? Você está sobrevivendo. O teu cérebro só está ocupado em sobreviver e em escanear a ameaça o tempo inteiro. E se o nosso cérebro está assim, é porque ele está encarando tudo ainda como perigo. E aí, tudo que acontecer à nossa volta, a gente vai interpretar como perigo. Tudo. Ah, fulano falou alguma coisa. Ah, é para me ferir. É porque eu sei, é comigo. Ah, o marido fez isso. Ah, é porque ele não me ama. Ele sempre faz isso porque ele é não sei o quê, ele é não sei o quê. Ah, para quem é solteiro, tal homem demonstrou. Ah, não, não, não sei. Entendeu? Tudo é perigo, porque a pessoa não consegue fazer conexão. Então, quando a pessoa está nesse lugar, ela está impedida até de se conectar com ela. Então, não tem como viver a real identidade. E aí, no curso, a gente vai ver, em uma das aulas grátis, das aulas gratuitas também a gente viu, que são personalidades que a pessoa veste quando ela está no modo de sobrevivência, que na verdade são mecanismos de defesa. E aí eu nomeei lá, deixa eu ver se eu lembro agora, é a fugitiva, a pessoa que está sempre se evadindo, é a pessoa que está sempre lutando. São quatro.
que eu nomeei lá agora, a gente agora não lembra porque é tanta aula nesse curso, mas as aulas gratuitas, elas vão estar dentro do curso também, tá? E esse vai estar no módulo do curso lá também, tá? Então, e aí a Adri falou assim, vive só apagando incêndio, resolvendo o problema, a gente nem vê as coisas boas. Exatamente. A pessoa vive só no modo reativo. O que é apagar um incêndio? Eu estou só reagindo. Eu não estou agindo, eu não me planejo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, porque eu estou só reagindo. Pensa ser uma pessoa numa guerra sobrevivendo. Ela faz algum plano? Ai, amanhã eu vou acordar, vou tomar um café da manhã. Não, eu vou acordar e eu vou cuidar de ficar vivo mais um dia. Para o nosso sistema é assim. Olha, Isabela, bélica, bajuladora, fugitiva, congelada. Obrigada, Isa. Exatamente. Então, a pessoa bélica que vai estar naquele padrão de luta, a pessoa que está sempre bajulando. Ai, como você está linda. Ai, como sabe aquela pessoa bajuladora? Isso é um mecanismo de sobrevivência. Ela não sente que o apego é seguro. Então, ela sente que ela tem que estar sempre agradando o outro para tentar fazer alguma segurança nesse apego. A pessoa que está fugindo, a congelada. Nada disso é a pessoa. A Georgina disse: eu estou desse jeito. Por isso que não me acho capaz de conduzir. Conduzir carro, Georgina? É. E o que acontece quando a gente está em estado de alerta? O que acontece é assim, ó. Tudo fica amplificado. A gente escuta mais, a gente vê mais, porque a tua fisiologia ela tá pronta para luta, né? Então você tá, e isso vai te esgotando e te estressando, porque o teu sistema sensorial ele fica alterado. Então, por exemplo, e quando de ser a minha própria terapeuta, não é conduzir carro, né? Mas, Georgina, é o seguinte, o curso ele é uma porta de entrada, né? Eu tenho certeza absoluta que fazendo esse curso, todo mundo vai tirar muito proveito e vai conseguir muitos ganhos. Ah, Letícia, mas eu tenho algo que aconteceu na minha vida que é muito específico, que eu ainda não consegui, que eu não... Entende? E aí, aqui eu sinto que eu preciso de uma ajuda. Mas aí vocês concordam que vocês já chegam na terapia de um lugar muito diferente, com uma consciência sobre si, com um autocuidado muito diferente? Então, a proposta do curso é essa, né? Mas que você é capaz, Georgina, sem dúvida. Todos nós somos capazes. Deixa eu ver a pergunta da Sinara aqui em cima. A questão da identidade ainda é complexa para mim, mas passei a pensar que é pegar o que adquiri das minhas experiências com os outros e escolher como vou levar comigo. Ou não, é isso? Então, vai ter uma aula onde a gente vai falar só sobre isso, Sinara. No ciclo do trauma, tem uma aula onde tem uma fase que é chamada piloto automático, que é quando a gente não está na nossa identidade. E lá no ciclo da vida potente, a gente vai ter uma aula que chama Real Identidade. Nessa aula, a gente vai compreender isso. Quem somos nós? Do que nós somos feitas? Então, nós somos feitas de tudo que nos constitui, da nossa história, da nossa ancestralidade, de cada pessoa que veio antes de nós. Nós somos o nosso pai, nossa mãe, a nossa maneira, e nós temos a nossa essência. E nós somos também os nossos atravessamentos. Então, trabalhar com trauma, a gente não quer ficar fixado no trauma e a gente também não quer apagar, é impossível apagar o que aconteceu, né? Então, trabalhar com trauma é reconciliar. A gente vai olhar para tudo aquilo de um jeito diferente, sabendo que eu só sou essa pessoa porque eu vim dessa família, porque isso me aconteceu, porque
Enfim, porque tudo foi desse jeito. E aí o que você falou, a maneira com que eu escolho me relacionar com a experiência é exatamente isso que faz diferença. Mas, para eu saber me relacionar com isso de um modo de que eu não fique fixada no trauma, mas que eu venha para um crescimento pós-traumático, eu preciso ter recursos internos. Por que que uma pessoa, de repente, uma pessoa acontece um evento, que nem um evento tão grande assim, e a vida acaba para aquela pessoa? E às vezes tem uma pessoa que acontece uma coisa que se diz, meu Deus, como é que essa pessoa... E a pessoa, ela cresce a partir daquilo. Ela cresce a partir daquela dor. Então, o que a gente vai fazer com o que nos acontece, acho que é de Jung essa frase, né? Nós não somos o que nos aconteceu. Nós somos o que nós fazemos com o que nos aconteceu. Por isso que o símbolo do curso é aquela florzinha de lótus, né? A flor de lótus, ela nasce na lama. Vocês já viram uma foto da flor de lótus? Ela é uma flor lindíssima. E ela nasceu na lama. E ela fica no meio daquele lamaçal, aquela flor linda, aberta, branca. Ou seja, é o que ela fez. Ela não se tornou um lamaçal, mas a partir daquilo ali brotou uma flor. Mas para isso a gente precisa ter recursos internos, para não ficar fixada, para não virar vítima da nossa própria história. Eu fiz um Reels há um tempo atrás, hoje eu vou até repostar ele nos stories lá para vocês verem. E era mais ou menos assim, eu não lembro bem o que eu escrevi, mas eu escrevi algo assim que é nossa escolha. Se a nossa história vai ser a nossa desgraça ou se vai ser o nosso maior tesouro. Só que para isso, a gente precisa ter recurso interno. E principalmente eu preciso saber me regular. Para que eu consiga transformar aqui a proposta do nosso curso, os meus traumas em potência. E para que eu possa viver a minha real identidade. Para que eu possa tomar o controle da minha vida de novo. Porque quando eu estou em status traumáticos e eu estou ali sobrevivendo, eu não tenho controle da minha vida, eu estou apenas sobrevivendo. Entendeu? Então, queridas, para hoje, o nosso conteúdo era esse. Me contem como é que chegou aí. Me contem se ficou alguma dúvida. E aí, essa aula, ela é do clube, mas como o tema tem tudo a ver com uma vida sem trauma, ela vai ficar gravada nos dois cursos, tá? Tanto no clube quanto numa vida sem trauma, tá bom? E se tiver mais algumas perguntas, temos aqui mais alguns minutinhos. Bom dia, Má. Que bom que vocês gostaram, gente. Deu certinho, fiquei feliz que deu certinho no calendário a aula com os temas, né? E a Márcia disse, é empolgante poder tomar as rédeas da própria vida. Eu também acho, Márcia. Eu acho que não tem coisa mais bonita do que a gente poder ser a gente mesmo e a gente poder fazer o que a gente veio para fazer nessa vida, sabe? Eu acho que é uma coisa que quando às vezes a gente chega no lugar que a gente olha para trás, a gente fala, puxa, antes eu sobrevivi, agora eu tô vivendo e todo mundo merece viver, né? Maravilha, gente. Gente, quanto à aula do clube, nos vemos de novo no mês que vem, né? Se alguém aqui está pensando em entrar numa vida sem trauma, tem lá junto da promoção, dá para adquirir o clube também. Dá para adquirir o clube também por um preço promocional, ok? E no clube tem riquezas, né? A Georgina perguntou se tem que ter uma impressora para fazer o curso. Georgina, você pode mandar imprimir em algum lugar também, né? Você pode salvar no teu computador e fazer num caderno.
E aí é como cada um preferir, né? Mas não é que precise ter uma impressora, você pode mandar imprimir também, né? É, a Adri falou das imagens do curso. Eu estudei, eu pincei a dedo as imagens, né? Até as mentes cansadas acompanham. E aí, o objetivo das imagens é isso, gente, porque a imagem, ela fala com o nosso inconsciente. Então, a gente não precisa trabalhar quando a imagem já conecta e ela já vai mudando o nosso interno, né? Então, é isso, gente. Se tiverem mais dúvidas sobre o curso, hoje é dia de abrir caixinha, pode falar com a gente também no WhatsApp, eu e a Adri estamos lá para atender vocês, ok? E já já no curso a gente vai soltar as aulas com os especialistas. E eu estou pensando aqui em acompanhar vocês no curso, em a gente fazer uma aula mensal nesses primeiros 5 meses para quem entrar nesse primeiro mês. Para eu ver como é que tá, né? Como é que chegou, se os exercícios deram certo, para eu ver se precisa pôr mais alguma coisa para tá. Então, quem entrar nesse primeiro mês, além de ter um desconto de pagar metade do preço praticamente, vai ter essas 5 aulas, que são 10 horas, vão ser 5 aulas de 2 horas, onde a gente vai se ver cada mês para eu ver, ó, gente, como é que foi esses módulos aqui? O que é que vocês sentiram? O que é que, né? Ok? Então, estamos aqui para dúvidas, ok? Fechado, gente. Era isso, né? A Aline falou que está no curso e já está amando. Que bom, Aline, que bom. Muito bom. Já já eu vou pôr as datas dos encontros presenciais lá, tá bom? Gente, nos vemos já já. Ótima segunda para nós, para todas nós. Ótima semana, ótimo mês e nos vemos daqui a pouquinho. Beijo. Tchau, tchau.